Oi, Felipe, tudo bem? Oi, Isabela, me ouve bem? A gente te ouve direitinho. Vamos dar um tempo para as pessoas entrarem. É, Mas antes de começar, então, eu queria, por favor, que você se apresentasse. Antes, eu só queria Claro. lembrar o pessoal que esse é mais um dia da nossa série extraordinária de lives sobre o coronavírus. No dia de hoje, a gente está recebendo o Felipe Medon e a gente vai conversar sobre a inteligência artificial e as ferramentas decorrentes dela, que a gente pode empregar para combater os efeitos deletérios desse vírus e para lidar com a solidão. Felipe, então fala para a gente um pouquinho de você. Você que é professor do New Law, dá aula nas nossas 3 pós-graduações em Direito e Tecnologia, né? Está no corpo comum das 3. A gente tem 3 linhas: Direito Público, GovTech, RegTech, Direito Penal, Anticorrupção e Compliance e Processo, Negociação e Arbitragem. E a sua aula está nas 3 linhas. Fala para a gente um pouquinho também sobre a aula que você dá, por favor, o tema que você aborda, e fala para a gente um pouco sobre você. Então, vamos lá. Primeiro, gostaria de dar boa noite a todo mundo. Já passamos das 6 horas, então boa noite para todo mundo. Uma alegria estar aqui com você. Mais uma vez um convite do New Law, sempre uma alegria muito grande. Então, eu sou doutorando e mestre em Direito Civil pela UERJ, a nossa Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A minha dissertação de mestrado foi sobre inteligência artificial e responsabilidade civil. O livro está saindo. Se o Opa, corona nos deixar, vai sair em breve. Até o final do primeiro semestre a gente já consegue publicar, a gente está vendo isso. legal. Eu também sou professor, claro, do New Law e professor substituto de Direito Civil da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. A aula que eu dei, essa que você está se referindo no New Law, foi sobre princípios gerais de inteligência artificial. O que é a inteligência artificial? Que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho para o pessoal, para fazer essa contextualização sobre o que é a inteligência artificial, que muita gente fala, mas pouca gente efetivamente já parou para estudar e saber realmente o que é. Perfeito, eu acho que é isso mesmo, Felipe. A gente fala muito sobre inteligência artificial, mas as pessoas endereçam como se fosse uma coisa muito etérea. Às vezes a gente vê também que tem muita confusão entre automação e inteligência artificial. Então é sempre bom a gente começar do início para o pessoal entender bem direitinho. Vamos lá então, a gente sabe que inteligência artificial é um termo muito de conteúdo muito debatido, é uma definição muito debatida, mas como que você definiria? Então, na minha dissertação eu levei acho que 20 páginas para tentar chegar numa definição e não cheguei. Porque é muito difícil a gente tentar definir inteligência artificial, porque como você sabe, ela é o estudo de várias disciplinas, várias ferramentas. A gente pode pensar em uma aplicação muito ampla da inteligência artificial. Os pioneiros da inteligência artificial, estudiosos da parte da engenharia, da computação, como John McCarthy, o Alan Turing, Russ Quillen, tentaram definir, tem umas definições muito amplas, mas eu gosto muito de uma definição recente do Jacob Turner. Eu até vou ler para vocês aqui. Ó. É a habilidade de um ente não natural de fazer escolhas a partir de um processo de avaliação. Então, existe mais ou menos um consenso entre as pessoas que tentam definir inteligência artificial, que, na verdade, a inteligência artificial ela é um ente não humano que age de uma maneira inteligente a se espelhar na própria inteligência humana. Embora muita gente hoje questione a necessidade da gente fazer essa metáfora mesmo, de equiparar a inteligência artificial à inteligência humana, porque isso poderia trazer alguns efeitos deletérios dessa comparação. Mas eu gosto muito de uma ideia trazida pelo saudoso professor Stefano Rodotà, grande civilista, que falava sempre da inteligência. Vamos pensar na inteligência. Se a gente pensa no smartphone, o que é um smartphone? É um celular, um telefone inteligente. Com a inteligência artificial, o atributo da inteligência, que era exclusivamente humano, atribuído a pessoas humanas, passou também a designar coisas, objetos. A gente tem hoje carros inteligentes, geladeiras inteligentes, robôs inteligentes, sensores inteligentes, e quando tudo é inteligente, a gente tem uma cidade inteligente, as chamadas Smart Cities. Perfeito. Então, eu acho que isso é um grande panorama para a gente primeiro entender o que é a inteligência artificial. E depois a gente fala um pouquinho das técnicas principais. Pronto. Então vamos seguir. O que você acha que a gente endereça agora? Olha, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre o que a inteligência artificial é capaz de fazer. E Perfeito. para isso, a gente define primeiro o que é o machine learning. O machine learning, ou aprendizado de máquina, ele é uma das ferramentas de inteligência artificial.
é muito disputado o que seria machine learning. A própria engenharia tem uma dificuldade de definir. Então, na minha dissertação, eu cheguei a ensaiar uma definição para os fins propostos aqui, para o que a gente está estudando, para nós, operadores do direito, o que importa a gente saber sobre o que é esse machine learning, esse aprendizado, essa capacidade que a máquina tem de aprender. Então, o machine learning, nessa nomenclatura que eu trabalho, é o conjunto de técnicas de inteligência artificial que são dotadas da capacidade de acumular experiências e conhecimentos a partir de uma base de dados que é previamente fornecida ou que a própria inteligência artificial vai buscar, e aí a gente vai poder falar, por exemplo, de um deep learning, que é um machine learning mais aprofundado, e aí ela é, por consequência, capaz de decidir e se orientar com base nas experiências acumuladas por ela. E ela acaba chegando, não raro, a resultados que sequer foram previstos pelos seus programadores e desenvolvedores. Então, dois grandes perigos da inteligência artificial. O primeiro são os resultados imprevisíveis. Quais resultados podem surgir, já que a máquina aprende por si própria? E uma segunda preocupação que a gente tem com a inteligência artificial diz respeito à proteção de dados. Ela caminha muito próxima da proteção de dados. Porque quando as principais inteligências artificiais que a gente tem hoje, que a gente opera, elas se valem de bases de dados para funcionar. Para o processo de aprendizado daquela máquina, ela precisa de dados. E como que é feita essa coleta? Como que é tratado esses dados? Para onde vão esses dados que a inteligência artificial capta, coleta, para interagir com seus usuários? Esses são alguns dos principais pontos da inteligência artificial. Além disso, é importante também a gente fazer aqui um disclaimer, para diferenciar para o pessoal que inteligência artificial não é sinônimo de robótica, como você disse no início, a questão da automação. A inteligência artificial não se confunde com a robótica. Na verdade, são coisas distintas. A gente pode ter robôs que se valem de inteligência artificial, mas a gente pode ter robôs que não se valem, que é até mais raro. E, principalmente, a gente tem muita inteligência artificial que não é robótica. Perfeito. Pelo menos a gente não considera como um robô. Então, essa é uma primeira abordagem que a gente também faz. E como é que a gente traz essas possibilidades inúmeras que a inteligência artificial apresenta para essa situação de coronavírus? Então, como a gente já tinha falado naquele vídeo prévio, que a gente estava convidando o pessoal, a inteligência artificial, nesse momento, ela pode ser utilizada para duas grandes frentes. A primeira frente é para o combate, efetivamente, ao vírus, o combate à pandemia. Como que a gente pode utilizar as diversas ferramentas que a gente vai falar a partir de agora, que já têm sido utilizadas em alguns lugares do mundo, principalmente na área médica, mas também na área do governo, de controle, né, de mapeamento. Eu queria só te interromper rapidinho para falar para o pessoal que a gente está com essas lives já no formato de podcast. Ontem eu estava ouvindo uma entrevista que o Bruno Barata fez com um professor italiano, e ele estava falando que na Itália eles estão traqueando os celulares para poder descobrir quem é que está saindo de casa e desrespeitando a quarentena. Então essa é mais uma possibilidade da gente usar essas tecnologias para vigilância, né, dos cidadãos. A gente vai chegar nesse ponto daqui a pouco, eu anotei para a gente falar dele. Que esse ponto é um dos pontos mais sensíveis. Não, eu acho que no Brasil a gente vai chegar também. Quando a coisa ficar mais feia, eu acho que a gente vai caminhar para aí. Não, na verdade, até o ministro, o Mandetta, ele chegou a anunciar publicamente que a gente teria um algoritmo no Brasil que seria utilizado para a inteligência artificial, mas acabou não evoluindo. Eu acabei pesquisando, não achei ainda essa continuação da fala dele. Então, a segunda parte da inteligência artificial que a gente vai falar aqui é como a inteligência artificial também pode ser utilizada para o combate à solidão. Para o combate, ou para, não necessariamente combate, mas para ajudar e facilitar as pessoas nesse momento de isolamento social, em que as pessoas estão tendo que ter esse distanciamento, recomendado pelas autoridades médicas e sanitárias, embora as autoridades políticas nem sempre recomendem esse distanciamento, né? Mas... E como que a gente pode utilizar esses robôs? E aí a gente pode pensar em 3 tipos de robôs para esse momento. Os robôs cuidadores, que têm sido utilizados para os idosos, principalmente. Japão, Grécia, a gente já tem relatos bem interessantes. Os robôs sexuais
que é um tema super polêmico, Muito. e os robôs entregadores, que embora hoje não sejam uma realidade muito próxima da gente já vislumbra que para as próximas pandemias é bem provável que esses robôs entregadores já acabem, por exemplo, com os serviços autônomos de entrega, por exemplo. Já existe essa previsão de que uma próxima pandemia, dependendo do país, do desenvolvimento do país, da infraestrutura, a gente já não tenha mais esses profissionais se expondo nas ruas. Eu estava vendo também esses dias uma foto que eles circularam de um drone levando um cachorrinho para passear na Itália. A gente nunca sabe se a origem é aquela que é apresentada, né? Mas a foto é bem interessante. A gente já tem também cachorros robóticos de inteligência artificial. É verdade. Eu vi um desses uma vez. É muito diferente. Tem um filhote de cachorro robô da Sony. Olha. Se o pessoal quiser procurar, ele já é visto como uma terapia para solidão e para demência. Importante, né? Eu acho que depois dessa que a gente está passando, vai vir muita coisa para ajudar nesses momentos, assim. A crise é uma oportunidade de inovação, né? Sempre, sempre. Então, acho que a gente pode começar pelo primeiro exemplo que você preferir. O pessoal está chegando aqui, muita gente dando tchauzinho. Gente, se vocês tiverem dúvidas também, perguntas ou quiserem fazer colocações, é só trazer para a gente que eu vou ficar de olho. Felipe, qual o primeiro exemplo que a gente vai falar aqui? Por onde a gente começa? Olha, a gente pode falar pelo primeiro que foi divulgado, que é uma plataforma canadense chamada Blue Dot. Uhum. Ela utilizou um algoritmo comandado por inteligência artificial para alertar os seus usuários de uma possível contaminação na região de Wuhan, onde começou mesmo a pandemia de coronavírus, antes mesmo da notificação que foi feita ao público pela OMS. O que esse algoritmo fez? Com base em técnicas de machine learning, que a gente já viu, ele combinava dados de notícias sobre a doença e aqui um detalhe mais complicado, bancos de dados sobre passagens aéreas para prever onde seriam as próximas cidades infectadas pelo vírus. Uhum. E ele obteve sucesso. Ele conseguiu avaliar que primeiro as primeiras cidades a serem impactadas seriam Bangkok, Seul, Taipei e Tóquio. Uhum. Ele conseguiu prever isso. Mas a qual custo? Ao custo de coletar os dados dos usuários. A gente não sabe até que ponto, como foi essa transparência nessa coleta de dados. Uhum. E assim eles conseguiram mapear como que seria os primeiros passos do vírus. Então, antes da OMS divulgar, esse algoritmo já tinha dado alerta. Eu não sei se a sua impressão é a mesma da minha, mas me parece que a gente só percebeu o tamanho do problema que a gente teria porque houve aí um trabalho de cruzamento e análise de dados para prever os efeitos da pandemia mesmo, né? Sim, a ideia do Big Data está presente aqui. O cruzamento de dados e o monitoramento. Então, o primeiro ponto que a inteligência artificial é útil nessa pandemia é realmente para prever, mapear onde que é possível que haja contaminação, para onde as pessoas que estão infectadas vão viajar. Uhum. E aqui a gente tem também relatos já de que plataformas como Facebook, Instagram, Twitter, outras plataformas também, a Amazon, já estão fornecendo dados dos seus usuários para as autoridades públicas para fazer esse monitoramento. Então, vendo o que as pessoas estão postando. Então, se uma pessoa posta, olha, estou infectado, estou em casa em quarentena. Aquele dado já é coletado, já é utilizado para fazer esse mapeamento e essa previsão. E isso é especialmente delicado porque a gente está falando de dados extremamente sensíveis. Conta são dados que dizem respeito à saúde das pessoas. Conta para o pessoal, assim, dá para eles um exemplo do risco desses dados estarem aí tão disponíveis? Bem, a gente pode pensar em diversas... A utilização dos dados, ela pode ser tanto benéfica como ela pode ser nefasta. Quando a gente pensa numa coisa mais nefasta, a gente acaba logo pensando num 1984, numa sociedade do controle, uma sociedade onde a gente consegue controlar, confinar as pessoas. Mas, para além disso, a gente também tem uma aplicação muito clara no consumo. Quando a gente coleta esses dados das pessoas, essas preferências, a gente cruza, combina essas preferências, a gente pode utilizar isso para direcionar a publicidade. No caso dos planos de saúde, a gente pode também utilizar esses dados para reajustar
o plano de saúde. Ou Então, até para impedir, né, para não oferecer plano de saúde para alguém por conta do histórico de doença que aquela pessoa tenha. A carência, né, o limite da carência, isso tudo é manejado com esses dados das pessoas. Então, a importância da gente ter uma verdadeira cultura de proteção de dados que a gente não tem no Brasil ainda é muito grande. Porque no Brasil a gente está começando agora, engatinhando numa cultura de proteção de dados. Que coisa que na Europa a gente já tem há pelo menos 20 anos. Não, e é Então, engraçado, e é interessante que até os nossos vizinhos da Argentina, do Chile, do Peru, eles têm muito mais consciência dessa necessidade de proteção que o brasileiro não tem, né? Fizeram uma pesquisa e descobriram isso. A Neide está falando aqui pra gente. Em Recife foi divulgado na imprensa que a prefeitura pretende utilizar a geolocalização da população para mapeamento do isolamento social. Isso já está acontecendo na Itália, isso está acontecendo acho que na China, no Japão, em Taiwan. E a gente acredita que, eu pelo menos acredito que isso vai acontecer aqui quando a situação piorar, né? Quando a situação piorar, eu acho que isso vai acontecer também. Isso até a gente vai falar um pouquinho mais à frente, porque a União Europeia já tem uma declaração que já fala especificamente sobre isso, sobre a utilização desses dados de geolocalização e como que eles devem ser coletados. A gente vai falar deles daqui a pouquinho também. Perfeito. Então vamos seguir? Agora você quer falar sobre o quê? Então, a gente tem mais alguns exemplos aqui. Nos Estados Unidos, em Tampa, na Flórida, um hospital está instalando um sistema de algoritmos que ele é capaz de instantaneamente identificar febre nos visitantes graças a um software de reconhecimento facial. Então, com reconhecimento facial, ele é capaz de identificar se a pessoa está com febre e a partir dali já faz o monitoramento dessa pessoa. Já faz um alerta. Isso evita que você tenha um contato do agente, você evita gastar máscara, você evita o EPA, o equipamento de proteção autônomo, você evita que essa pessoa tenha que chegar ali perto e expor. Você, com o reconhecimento facial, você conseguiria fazer isso. Só que tem aquele problema, o reconhecimento facial também é falho. A gente tem diversos casos de falhas. Enfim. Outro caso que a gente tem também é de Israel. É o Sheba Medical Center. Ele está monitorando os pacientes infectados pelo vírus com um sensor de inteligência artificial que foi posicionado, veja só, embaixo dos colchões dos leitos. Então ele analisa continuamente e monitora aquele paciente e vê atividade cardíaca, respiratória, os movimentos corporais e ele alerta a equipe médica se algum paciente está caminhando para uma falência respiratória ou para uma sepse. Nossa! Então, isso tudo é inteligência artificial. Um sensor que está fazendo esse monitoramento e está ajudando os médicos a efetivamente chegar num diagnóstico. E ainda em Israel, a gente também tem um projeto conjunto do Ministério da Saúde com algumas universidades que estão distribuindo questionários que são preenchidos pelo público em geral. Esses dados são posteriormente analisados por algoritmos de inteligência artificial. E o objetivo deles é prever onde há maior probabilidade de o vírus se disseminar. Com isso, você aumenta a eficiência do poder público e do combate à pandemia, porque você consegue focar onde provavelmente vai aparecer aquele vírus e com isso você já vai direcionando as equipes médicas, as equipes de combate, os first responders daquele vírus. E um projeto piloto foi lançado já em Israel, na semana do dia 15, e cerca de 60 mil pessoas já responderam este questionário. Olha. Não, e é aí bom que não tem contato, né? Você consegue coletar informação sem precisar ter contato no momento que a gente não está podendo ter contato mesmo, né? O grande problema é aquilo que a gente estava falando antes, que esses dados, a gente observa facilmente para que eles são coletados, a gente vê uma utilização positiva. O problema é o que vai ser feito desses dados depois. Qual que vai ser a forma de armazenamento, se eles vão ser anonimizados. A gente Conta para o pessoal, Felipe, só explica para o pessoal que nem todo mundo entende o que é dado anonimizado. Já vou chegar nesse ponto, só vou falar rapidinho do Brasil, do questionário daqui, que a gente já entra na LGPD, a gente já fala disso. Pode ser? Perfeito, pode ser. No Brasil, a gente já tem também alguns questionários que vêm circulando por WhatsApp e que já estão realizando perguntas sobre o estado clínico da pessoa, tal como em Israel. Eu trago para vocês o exemplo da Karen, Karen,
REN, que é um sistema de autoavaliação do coronavírus. Eu recebi para o WhatsApp, acho que foi no início da semana passada, ou no meio da semana passada já, e ele traz uma série de dados, de perguntas, um questionário, e ao final ele avalia se você tem a necessidade ou não de procurar atendimento médico, ou se você precisa procurar um hospital, ou se só basta uma consulta por um médico por telemedicina, que agora foi regulamentada. Tudo isso a gente... Desculpa, sem querer te interromper, a gente vai ter uma live sobre telemedicina e coronavírus na semana que vem, vai ser na segunda-feira, com a Ana Luísa Calil, a nossa colega, super competente. Então, não percam. Mais um tema bem bacana que está ganhando muita força aí, né, com essa situação que a gente está vivendo. Mas desculpa ter te interrompido, pode continuar. E aí a gente entra na parte da LGPD, que é a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. A gente ainda não, essa nossa lei ainda não está em vigor. Mas, mesmo assim, os princípios dessa lei já podem ser extraídos do direito à privacidade, da proteção à privacidade que a gente já tem na nossa Constituição. Então, essa proteção aos dados pessoais, há mais de 20 anos, o professor Stefano Rodotà já defendia, mesmo antes da gente ter essa discriminação dos princípios na lei. Então, acho que esses princípios já se aplicam para o tratamento de dados e principalmente para a coleta de dados nesse momento. Um dos princípios que a gente vai abordar aqui, que eu acho que é o principal, é o princípio da necessidade. Segundo o artigo 6º, inciso 3º da lei, a necessidade é a limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivo em relação às finalidades do tratamento de dados. Por que isso é importante? Porque imagine um questionário, vamos imaginar assim. Você recebe um questionário que quer saber se você tem coronavírus ou se você deve procurar um médico. O que é uma pergunta e, consequentemente, uma resposta que vai gerar um dado imprescindível para a finalidade da coleta? Então, eu estou coletando dado para te orientar se você deve ou não procurar um atendimento médico hospitalar. O que é uma pergunta e, consequentemente, uma resposta necessárias? Isso é importante nesse momento, para que a gente não tenha uma coleta que é como se fosse... Você oferece um pirulito para a criança, mas por trás você está querendo uma coisa perversa. Você tenta... vem com um discurso de que, olha, estou protegendo sua saúde, te peço um dado aparentemente inofensivo, só que eu estou coletando outros dados que depois eu posso até monetizar e utilizar de formas espúrias. Essa é a grande verdade. E aí, por exemplo, um questionário que perguntasse a sua renda mensal. Pode até ser uma informação relevante, mas a princípio a gente não vê a relevância dessa informação, né? A gente percebe como ela pode ser interessante para quem a tem quando cruza com outras situações, onde você mora, qual a sua rotina, etc., para depois, por exemplo, te oferecer algum produto específico, né? Um remédio. Mas, nessa época, então, esse é o grande problema da gente ter muitos dispositivos de coleta de dados e esses dados, em algum momento, eles acabarem se encontrando. Esse cruzamento de dados, esse tratamento de dados que são infinitos, o Big Data é isso, uma multiplicidade de dados, a gente tem essa possibilidade de uma utilização que pode ser perversa, que você pode acabar tendo que comprar um produto que você não quer, porque você é levado àquilo por anúncios no seu feed, etc. E aí que está a importância da gente ter um tratamento anonimizado desses dados. A gente buscar o tanto quanto possível anonimizar esses dados de forma que eles não consigam ser mais tarde, ou com fácil esforço, serem desanonimizados. Porque a gente... Ou seja, identificar o indivíduo que forneceu esses dados, né? O grande problema do dado anonimizado é que ele, cruzado com outros dados, ele também pode levar à identificação da pessoa. Então, aqui que está a importância da gente... E aí a gente volta. O que é realmente um dado necessário para a sua coleta? Esse é um dos focos que a gente tem que ter nesse primeiro momento agora. Perfeito. Fala um pouquinho da Europa. Vamos. O Comitê Europeu para a Proteção de Dados, o EDPB, ele divulgou recentemente uma declaração
por meio da qual ele alerta que, apesar da gente estar vivendo uma situação de emergência e de excepcionalidade, o tratamento dos dados deve respeitar os princípios gerais da proteção de dados e não deve ser feito de forma irreversível, ou seja, que você consiga depois eliminar esses dados de uma forma segura. Então, os dados sensíveis, que são esses relativos à saúde e também aqueles relativos à localização dos indivíduos, pode ser excepcionalmente permitida essa coleta mais ampla, isso diz a declaração, desde que se constitua uma medida proporcional, necessária e apropriada dentro das finalidades de uma sociedade democrática. Então essa é a diretriz geral que a Europa está lançando para a gente. E aí eles tratam em seguida de dois aspectos. O primeiro aspecto é essa questão dos dados coletados em celulares. E o segundo momento são os dados coletados pelos empregadores. Então, o que os empregadores estão coletando de dados dos seus empregados para controlar e combater o coronavírus? Aí a gente vai primeiro falar da questão da geolocalização. O que a Declaração Europeia disse sobre isso? Primeiro, as autoridades públicas deveriam tentar processar esses dados de maneira anônima. Então, você coletar esses dados e utilizá-los de forma anônima. Mas, quando isso não for possível, por uma questão de segurança pública, segurança médica também, você vai poder utilizar esses dados. Mas o que a Europa diz é, você deve munir os indivíduos de um direito a um remédio judicial adequado. Então, beleza, estou coletando seu dado, é uma situação de excepcionalidade, mas eu tenho que te dar algum mecanismo judicial de controlar. Então, como uma linha geral, medidas proporcionalmente menos invasivas. Essa é a linha geral da Europa. E aí a gente entra no caso dos empregadores. Pode o empregador requerer, por exemplo, que seus funcionários façam um teste para dizer se estão com coronavírus? A princípio, parece que ele vai coletar um dado sensível, mas como a gente está diante de um caso, de uma pandemia, que isso pode contaminar os outros empregados, a princípio parece ser justificável essa coleta. A princípio seria justificável. Então, ou pode pedir que haja check-ups dos seus funcionários. O que a Europa diz sobre isso? Olha, os Estados-membros, a gente está pensando aqui na Europa, né? É a União Europeia, os Estados-membros podem exigir isso se houver uma obrigação legal nesse sentido. Então, se os Estados permitirem que haja essa coleta, esse monitoramento, que eu acho que parece ser justo, até de certo modo, aí, se tiver essa base legal, poderá ser feita essa coleta. E aí, eles também falam sobre a orientação de se o empregador pode comunicar aos outros funcionários que uma pessoa foi infectada. Porque isso é muito sério. Muito. Se você deve afirmar quem está com suspeita, quem foi confirmado, e aí eles voltam para o princípio da necessidade. Você não deve comunicar para os outros funcionários mais informações do que aquilo que for necessário. Então, a primeira diretriz é não revela o nome do empregado infectado. Mas, se você tiver que fazer isso, eles lançam um procedimento. Que primeiro, você deve informar previamente a pessoa que vai ter o dado divulgado. Então, a pessoa que está infectada. E essa informação, a ideia é que garanta a dignidade e a integridade daquela pessoa. Para que, apesar dela ser exposta, que ela realmente está sendo exposta, aquilo seja feito de uma forma que não seja vexatório, que não abale a sua dignidade e a sua integridade. Então, essa é a diretriz geral trazida pela Europa. Faz todo sentido, né? Então, se a gente pudesse resumir essa primeira parte, chegando aqui à nossa primeira meia hora, a inteligência artificial e o Big Data, eles estão ajudando a revolucionar o combate e a prevenção desses grandes surtos. E não só do coronavírus. As lições que a gente está aprendendo com essa pandemia provavelmente vão ter efeitos duradouros.
e vão acabar sendo utilizados, quem sabe até, para evitar que novas pandemias surjam. Porque se você tem uma inteligência artificial forte, um sistema de proteção de dados também forte, que garanta que esses dados vão ser utilizados de maneira correta, a gente tem como assegurar que os governos utilizem esses dados para efetivamente prever. E aí vão impor bloqueios sanitários, bloqueios de restrição, para evitar realmente que se alastre e vão conter ali no lugar especificamente, onde surgiu. Então, a ideia geral dessa primeira meia hora é que a inteligência artificial ela pode ser, sim, utilizada para o combate direto da inteligência artificial, tanto por hospitais, como também por autoridades públicas. E só para a gente terminar, tem uma última questão também, que está até no título da nossa live, a questão das vacinas. A questão das vacinas. A inteligência artificial, hoje, ela já é utilizada para diversas finalidades no mercado. A gente já tem no Brasil caso de inteligência artificial que fez perfume. A gente tem inteligência artificial que faz quadros, que pinta. A gente tem inteligência artificial que escreve poesia. A qualidade, a gente tem ali alguma divergência na qualidade. Mas escreve. Então, a gente tem ali diversas aplicações. E a inteligência artificial, como ela trabalha muito com dados e com aprendizado em cima desses dados, ela também é muito importante para a gente aprender a diagnosticar melhor. Então, a inteligência artificial hoje ela já é utilizada muito para melhorar a detecção em exames laboratoriais com uma maior velocidade. Porque se imagina, você tem centenas e milhares de exames de pessoas que foram diagnosticadas ou que não foram diagnosticadas. Quando você cruza aqueles dados, você consegue aprender padrões e a própria inteligência artificial vai reconhecer aquilo mais rapidamente que um ser humano. Então, ela vai fazer esse reconhecimento e isso já é utilizado para exames. E aqui, mais uma vez, a importância de anonimizar esses dados. Porque o exame, não importa quem é o paciente. O que importa são dados mínimos. Por exemplo, idade é um dado que vai ser importante. Mas o nome, quem perfil, onde mora, não vai ser importante. E aí a gente já tem uma inteligência artificial criada pela Universidade de Flinders, na Austrália, que desenvolveu uma vacina para a gripe comum. Eles testaram, combinaram informações de agentes químicos que ativariam o sistema imunológico humano e acabaram chegando numa vacina para a gripe que não era nem o alvo da pesquisa deles. Então, a gente já tem aplicação de inteligência artificial para vacinas. Imagino que, não sei se já temos alguma coisa para o coronavírus com inteligência artificial, mas a tendência é que para o futuro a gente tenha, nesse sentido, já muita coisa. Eu acho que a gente já está tendo pesquisa, e eu acho que a inteligência artificial vai acelerar muito o processo. Agora, a gente não pode esperar nada para esse momento, porque existem os protocolos médicos a serem seguidos, né? Ainda que a inteligência artificial ajude a gente a dar um salto e trazer logo exatamente uma possibilidade, a gente precisa dessa segurança do protocolo de testes, né? A gente ainda não pode vacinar um robô. Pois é, exatamente. A gente pode passar um antivírus, mas a gente não pode ainda passar uma vacina. Exatamente. A Keila está perguntando aqui, Felipe, se houver divulgação ela está perguntando com relação àquela legislação europeia que a gente tratou. Se houver divulgação do nome, se haveria penalidade sem autorização do paciente. Acho que possivelmente, não. Né? Não, ela não traz nada. Ela só traz uma declaração de princípios, ela é uma orientação, ela não traz nenhuma penalidade específica. Nenhuma penalidade, não. Ela é bem genérica. Perfeito. E o Renan perguntou também como é que ficaria a responsabilidade no mau funcionamento desse monitoramento pelos sensores. Renan, a gente vai ter que fazer uma outra live para tratar desse assunto, mas eu prometo que eu vou botar aqui no nosso track dos temas para as lives, tá? É um assunto bem longo, bem complicado essa questão da responsabilidade civil na inteligência artificial. Então a gente continua com o tema de hoje, mas depois, outro dia, a gente vai fazer uma live especial sobre isso, tá bom? Bom, e agora a gente continua nossa segunda parte. A gente já vai. A gente já vai para o remédio para a solidão. Perfeito. A inteligência artificial, ela pode ser utilizada também para o combate à solidão e para resolver, ou pelo menos minorar, os efeitos desse isolamento, desse distanciamento social que a gente está vivendo hoje em dia.
Vamos começar, então, pelos robôs cuidadores. Esses robôs cuidadores, eles são utilizados principalmente, já são utilizados em alguns lugares, para os idosos. Qual que é a ideia? Como é que é um robô cuidador, assim, se você quisesse imaginar ele agora? Seria uma estrutura e que ele anda como aqueles robôs de limpeza, que também tem inteligência artificial, o Roomba, por exemplo. Eu tenho um Roomba aqui em casa. Pessoal, quem não conhece, joga aí no Google depois, Roomba. R-O-O-M-B-A. O meu é um robozinho circular, ele é relativamente grande assim, e ele mapeia a sua casa e ele vai sozinho limpando, né? Ele vai aspirando, ele consegue descobrir aonde ele está, mais ou menos. Quando ele está quase terminando o serviço, ele avisa. Quando ele precisa, quando a bateria dele está acabando, ele volta para a fonte e se recarrega sozinho. Então é bem interessante, muito útil. Eu uso muito. Toda semana eu boto o meu para funcionar pelo menos umas 3 vezes. Então quer dizer que os robôs cuidadores são semelhantes de alguma forma? Existe uma semelhança ali na parte da movimentação, porque eles se valem de sensores, né, para se movimentar dentro da casa e driblar obstáculos. E aí, os modelos que estão sendo utilizados, eles têm braços mecânicos, alguns, até para dar remédio para o idoso. A gente pode pensar até em medir temperatura, porque é possível a gente imaginar que acople ali um termômetro e você consiga medir a temperatura daquele idoso. E ele tem, e aí a principal questão dele, ele tem uma tela mesmo, como se fosse Com um iPad. Tipo um iPad. Ele tem uma tela que pode disparar vídeos, como pode entrar em contato com a família. Essa é a principal utilidade. Então, aquele idoso está ali acompanhado e esses robôs são capazes de... Vou dar um exemplo de um robô específico, o robô Zacarias, da Grécia. Ele consegue medir a velocidade do andar do idoso e os padrões de movimentação. Então, qualquer informação suspeita, como por exemplo, olha, parece que o idoso caiu, é automaticamente enviado para a família ou para um médico. Entendi. E aí aquela família ou aquele médico vão entrar em contato, ou com uma central, entrar em contato imediatamente com aquele idoso e ver, olha, tá tudo bem, precisa que alguém vá aí, e aí alguém vai tentar acudir aquele idoso. Então, essa é uma primeira funcionalidade. Mas, para a questão da solidão, eles também são muito importantes, ainda mais agora que os nossos idosos têm que ficar em casa. E a gente sabe o quanto é difícil manter os idosos em casa, principalmente aqueles que já são muito ativos, que querem sair a qualquer custo e a gente tem que fechar em casa. E aí o que a gente faz? Esses robôs cuidadores, eles são capazes de, com recursos de inteligência artificial e machine learning, manter conversações. Eles já conseguem responder, interagir com aquele idoso. E isso suaviza os efeitos mais perversos da solidão. Eles também podem ajudar em tarefas domésticas mais simples, como a gente viu a questão da limpeza, e até mesmo convidar os robôs para exercícios físicos mais leves. Então, que o idoso imite algum movimento. Então, ele tira aquele idoso ali de uma situação de paralisia, ali, de reclusão. Ele traz essa interação. Além de, claro, permitir o tempo todo ali conexão com outras pessoas, a família, por exemplo. É mais fácil. Né? E qual é um cuidado que a gente tem que ter aqui, especialmente Ana nesse Luna ponto? e Gabi gostaram da ideia desses robozinhos. Eles são já sucesso no Japão. A gente precisa considerar que esses dispositivos de inteligência artificial robóticos que estão dentro da casa das pessoas, eles captam dados o tempo todo para interagir com seus usuários. Captam dados ambientais. Daí a importância dessa proteção de dados. Principalmente porque o que vão ser feitos desses dados? A gente pode pensar também nos brinquedos, nos smart toys. Não só robôs cuidadores, mas também os brinquedos para as crianças. Os dados que são coletados. Pouco antes da pandemia, a gente gravou uma live com o Pedro Hartung, que também é professor do Nulor, e ele trabalha nessa interseção de direito das crianças e tecnologia. E ele falou bastante sobre esse tema. Em breve a gente vai liberar essa live para o pessoal, porque aí a gente aprofunda muito, né? Que é uma coisa que a gente não tem tempo de fazer hoje. Mas é muito preocupante, né? Tanto que esses brinquedos inteligentes foram proibidos em muitos países, né? Exatamente por isso, porque eles interagiam com as crianças, faziam pergunta,
dava para fazer, para criar um perfil a partir disso, levantavam várias questões, né? Era uma situação que levantava muitas questões referentes ao direito à privacidade mesmo, porque o robô, o brinquedo fazia perguntas para a criança e as transcrições eram enviadas para a fábrica e para os pais automaticamente. A pretexto de conhecer que informações que ele não coleta. Exatamente. Então, realmente é bem complicada essa questão da proteção desses dados, né? Então, esse é um ponto bem polêmico. É a questão de como esses dados são tratados. Antes da gente entrar nos robôs sexuais, que eu acho que talvez demore um pouquinho mais, a gente vai falar dos robôs entregadores. Que talvez hoje, talvez não, com certeza hoje, eles não são utilizados amplamente, mas para futuras pandemias em que a gente precisa de isolamento, a chance deles serem a nossa salvação é muito grande. Eu vou dar um exemplo para vocês de um robô da Ford chamado Digit, D-I-G-I-T. Como que esse robô funciona? Ele é um robô associado a um veículo autônomo, um carro autônomo, que se trafega sozinho, utilizando sistemas de inteligência artificial. Trafega sozinho pela cidade. E esse robô, ele realiza as entregas de qualquer coisa que você precisar entregar, evitando contato e contágio entre as pessoas. Então, eu vou dar só uma característica desse robô. Ele é capaz de carregar 18 quilos. Caramba! Ele consegue retirar a embalagem do interior do veículo. Isso tem um vídeo no YouTube que é muito interessante. Quem puder assistir, assista. Ele retira a embalagem do interior do veículo e ele acomoda perfeitamente na soleira da porta do consumidor, driblando os obstáculos, subindo e descendo escadas, e ele tem uma integração dos sensores dele com os sensores do próprio carro autônomo. E aí esses sensores se combinam e ele vai andando ali autonomamente. A gente pode pensar esses robôs de entregadores para o futuro, em que a gente vai ter a seguinte situação. A pessoa vai pedir de casa um produto, um robô na fábrica ou na loja vai pegar aquele produto, vai levar até um veículo autônomo, esse veículo autônomo vai chegar até a sua porta, e aí vai descer do veículo autônomo um robô como o Digit, ele vai pegar aquela embalagem, vai te entregar nas suas mãos ou na mão de um robô que você tem na sua casa para receber, e você acabou com o contato humano. Não, e a gente até pode pensar em drone Isso é tendência também levando as coisas. É super drone, tendência. A gente pode até pensar em drone chegando pela sua janela, né? Não precisa nem entrar em contato com nada. A gente já tem um exemplo, tem um vídeo também que circula de uma farmácia em Itaipava, em Petrópolis, que fez uma entrega a partir disso para uma idosa. A gente tem um drone já comandado por inteligência artificial que levou da farmácia até a casa da idosa. Então isso já existe. E já existe aqui. Então essa tecnologia é fundamental. E essa é a principal funcionalidade dos robôs entregadores, que se ainda não são utilizados agora, para o futuro serão muito. Com certeza. E por fim, a gente fala do tema que talvez seja o mais polêmico, que é o tema dos robôs sexuais. Felipe, e esse tema é muito polêmico e é uma coisa que está meio fora da nossa realidade. Eu me lembro a primeira vez que eu entrei em contato com esse tema, deve ter uns 2 anos. Eu vi uma reportagem sobre os robôs sexuais no Japão. Eu fiquei horrorizada. Eram, assim, homens casados com robôs, aí eles conversavam com o robô, podia mudar. O robô era uma robô mulher, tinha cabelo, tinha rosto, imitava a pele, falava com eles, mexia os olhos, piscava o olho. E as pessoas falando que era muito mais fácil se relacionar com o robô, né? E aí a gente abre um leque de questionamentos gigantescos. Acho que você vai levantar todos, então eu vou deixar você seguir o caminho que você preferir, porque tem muita coisa aí pra gente conversar. Isso dava uma live só sobre isso. Com certeza. De tão grande que é o tema. Tem um estudo de 2017 nos Estados Unidos que indica que metade dos norte-americanos, olha só, metade considera que fazer sexo com robôs será uma prática habitual dentro de 50 anos. Nossa Senhora. Isso só para a gente ter uma noção de como não é uma coisa pequena que a gente está falando. Está falando de uma coisa que é muito grande. E a tendência aqui é que a gente tenha um debate ético muito forte. O que são esses robôs sexuais ou sex bots, como
vem do termo da língua inglesa. A Isabela já disse pra gente, já definiu brilhantemente o que é um robô sexual. Basicamente, ele se utiliza da inteligência artificial para aprender e se adequar às preferências daquele parceiro de carne e osso. Então, ele é capaz de saber, primeiro, ele coleta dados, dados sensibilíssimos, ele vai coletar dados daquele usuário, né, e vai reagir aos estímulos que são dados por aquele usuário. Existe até um questionamento. Será que um robô sexual no futuro ele vai poder ser como as pessoas, virar a chave de um comportamento sexual para um comportamento não sexual? E, por exemplo, durante o dia, ser uma babá para as crianças e à noite ser a parceira sexual para os pais? Esse já é um questionamento já, assim, bem complicado. E a gente já tem um relato do perigo desses dados pessoais sexuais, são dados muito íntimos, um vazamento de dados, um perigo de vazamento de dados de vibradores, que utilizavam inteligência artificial e que os parceiros à distância comandavam e operavam os vibradores. Então a pessoa estava viajando, a outra ficava com um vibrador, brinquedo sexual, e a outra comandava. Era o eVibe 4 Plus. Esse é o caso, rolou até indenização para as pessoas que utilizavam esse robô de forma mais, enfim, que usavam mais esse vibrador. Intensamente. Então, esse já é um relato de como isso é perigoso. E a gente, além dessa questão do vazamento dos dados pessoais bem sensíveis e íntimos da pessoa, que também pode ser a própria questão do áudio, do que a pessoa se relaciona, a conversa, a interação que você tem. Alguns podem até ter câmera para visualizar o indivíduo, as expressões, porque a inteligência artificial com reconhecimento facial, ela tende a conseguir também captar emoções, sensações. Sim. A gente tem o caso, né, para o robô em São interagir. Paulo, da Hering, a loja Hering, que tinha, pelo menos em São Paulo, um sistema de reconhecimento facial que via como as pessoas reagiam na prateleira determinada roupa. Então você passava pela arara, pegava a roupa e ela via se você gostava ou não daquele produto. Imagina isso aplicado do ponto de vista sexual. Quais são os riscos dessa utilização? Então, E aí, Felipe, a gente pode abrir um leque de questionamentos daquilo que o robô pode fazer, daquilo que não pode fazer. Para quem gosta de apanhar, será que dá para alguém programar um robô que bata em você se você quiser? E quais seriam os limites e se disso, o robô né? Uma te coisa causar um dano? que também... Pois é. Mas se você queria, né? E também a própria questão do robô, né? A gente está falando aqui desse vídeo que eu vi, que era de um homem falando da robô com quem ele era casado, enfim. Mas e se alguém quiser um robozinho que imita uma criança? Não pode ter um robô sexual que imita uma criança? Isso seria uma forma daquelas pessoas que têm algum tipo... E aí, sem entrar, porque eu não entendo nada disso, mas vamos usar essa palavra aqui, né? A pessoa tem algum tipo de perversão, aquilo ali vai ser uma válvula de escape para ela? Ou será que ter um robozinho que imita uma criança é mais um estímulo para que aquele comportamento se solidifique? E a gente entra numa discussão que é infindável sobre aquilo que você pode fazer, né? Ou sobre o limite da concretização daquela fantasia através de um robô. Essa questão das crianças que você levantou, acho que é uma das mais prementes nesse momento, porque esses robôs estão saindo de fábrica. E aí, você pode ter um robô criança, um robô infantil? Não pode? Nos Estados Unidos isso já é bastante debatido. Porque, ao mesmo tempo, será que a gente tem que questionar, será que isso tem a ver com a ratio que proíbe a pornografia infantil? Porque algumas pessoas dirão, olha, a pornografia infantil, você tem efetivamente um vídeo que tem uma criança. Um robô aqui não tem uma criança, é uma coisa. Apesar de ser uma coisa que, como a tecnologia já permite, é igual a uma criança. É idêntica. E aí você tem dois lados. De um lado, você pode pensar, olha, isso vai alimentar aquele comportamento da pessoa para acabar, enfim,
aumentando a libido dele, a vontade de ter relações com uma criança. Por outro lado, você pode... Como se fosse, como a gente fala, né? Também tem uma discussão muito grande sobre maconha nesse sentido, porque tem gente que fala, maconha é porta de entrada para drogas mais pesadas. Então, será que esse robô, e aí sem discutir se é maconha, não é porque eu não tenho conhecimento sobre isso, mas será que esse robô sexual que imita uma criança seria uma porta de entrada para aquela pessoa depois tentar realizar esse comportamento, aquelas ideias dela com uma criança de verdade? A gente não sabe se possibilitando o uso desse tipo de robô, a gente diminui ou se a gente aumenta o risco, né? Falta Exatamente. Conhecimento mesmo. Porque aí a questão é exatamente essa que você trouxe. Porque o perigo que a gente tem, a gente pode pensar também que isso pode neutralizar a pessoa. Então ele vai satisfazer toda a vontade dele em cima de um robô e não vai projetar aquilo numa criança. E mesmo quem entende que polêmico. Esse é o caso, porque primeiro que a gente não sabe se esse é o caso ou não, a gente não sabe se aumenta o risco ou diminui o risco. Mas mesmo para quem entende que é o caso de você diminuir o risco porque a pessoa está satisfazendo aquele impulso, tem muita gente que volta na questão ética de novo, né? Ainda que tem essa ótica pragmática e seja benéfico para esse lado, será que a gente como sociedade deveria aceitar esse tipo de coisa ou não? Então é uma discussão muito profunda que está só começando ao mesmo tempo em que isso já está sendo oferecido, né? As pessoas já estão encomendando robôs sexuais e com a liberdade que as fábricas deixam, né? E aí que entra a questão da regulamentação. Será que a gente precisa regulamentar de alguma forma a comercialização de robôs sexuais? Eu entendo, num primeiro momento, que a gente tem que ter algum tipo de controle. Que a gente tem que, mesmo que seja para a gente parar e pensar, parar e refletir, a gente teria que ter algum tipo de controle. Nos Estados Unidos, a gente tem uma lei bipartidária, um projeto de lei apresentado em 2007, que foi aprovado por unanimidade 6 meses depois, que é a Lei de Restrição a Robôs Eletrônicos Pedófilos Realistas para Exploração. A sigla é bem interessante, é CREEPER. C-R-E-E-P-E-R. Então, nos Estados Unidos, isso já é discutido desde 2007. A gente tem aqui, no Brasil, a gente já está começando a ter uma produção disso. E quais são os limites? Será que a gente pode? Será que a gente não pode utilizar? Eu acho que a gente tem que ter um debate ético, sim, mas também um debate jurídico. A possibilidade de a gente utilizar isso ou não. E aí a gente tem que sentar e conversar. E a gente precisa se perguntar se os limites vão ser com relação aos limites físicos, que nem a gente está falando da criança, né? Se vai ter limite na programação do robô, porque quando você escolhe um robô desses, você também pode dizer se você quer um robô que abaixa a cabeça, que fale sim, senhor, você é meu mestre, essas coisas assim, ou se você quer, de outro lado, como eu falei, um robô que bata em você, porque às vezes a pessoa gosta disso, te maltrate. Quais são os limites da autonomia? Se o robô te bater, quem responde pelo dano causado a você, já que você comprou, mas ao mesmo tempo, se ele te bater, te machucar, pode ser uma exorbitância da programação dele, que você não esperava, e aí você, enquanto consumidor, pode se sentir lesado por isso. Olha só quantas questões podem surgir diante disso. E a Ana Luna levantou uma questão importantíssima também, a gente já está encerrando a live, então acho que a gente pode tocar nela rapidamente. Sobre ela disse assim, entre essas questões cabe a discussão sobre os robôs terem personalidade jurídica, e acho que essa é mais uma coisa que a gente discute. Esses robôs teriam direitos, eles seriam como trabalhadores, teriam direito a descanso, teria limite para aquilo que a gente pode exigir deles, não porque a sociedade entende que não possa haver um robô que imita uma criança, mas porque o robô em si deveria ter direitos, né? Então, mais um ponto aí. Esse é um tema que daria mais outra live. Eu tratei bastante disso na minha dissertação. Esse é um tema muito complicado. A gente tem bola dividida, mas eu, pessoalmente, eu defendo que não há, pelo menos nesse momento, não há o que justifique a criação de uma personalidade jurídica. Eu acho que não existem requisitos pragmáticos mesmo para se criar. É uma posição assim pessoal, assim, uma construção muito grande, né? Teria que falar mais sobre isso, mas dando uma resposta mais direta, eu entendo que nesse momento a gente não podia falar uma personalidade jurídica. Apesar de a gente já ter casos de reconhecimento de personalidade e de direitos da personalidade a seres que nem são robôs. A gente tem um caso de rios. Tem rio já que tem reconhecido a personalidade. Interessante, hein? Depois a gente faz uma live sobre esse assunto também. Deixa baixar a poeira desse Covid e a gente vai voltar em todos esses temas que você abordou na sua dissertação, são muito interessantes. A gente está quase terminando, faltam só 5 minutinhos. Queria saber se você tem algum recado final para os nossos alunos.
Olha, em primeiro lugar, o recado é façam os cursos do New Law. Primeiro recado, fazer o nosso merchan básico aqui. Em segundo lugar, fiquem em casa, É verdade. protejam os seus, porque nesse momento o vírus que mais mata é o vírus do egoísmo, não é o Covid-19. Então, nesse momento, fiquem em casa, preservando a saúde de vocês, das pessoas, aqueles que podem ficar em casa, claro. Quem não puder ficar em Com casa, certeza. que faça o seu melhor para se proteger e evitar a contaminação de outras pessoas. E a gente pensar que a inteligência artificial é uma grande aliada nesse nosso momento de quarentena, de distanciamento social, e ela nos deixa reféns de filmes e sugestões do Netflix, do Spotify. As playlists que são geradas para a gente são comandadas por inteligência artificial. Então é muito provável que a inteligência artificial que nos assiste nesse momento vá recomendar para cada um que está assistindo algum filme de ficção científica para a gente assistir mais tarde, depois dessa live. Nossa, é verdade, perfeito. Acho que é isso, gente. Fiquem em casa mesmo. Por aqui a gente vai trazendo sempre informação de qualidade para você. A gente está muito feliz de ter recebido hoje o Felipe. Vocês viram que ele deu uma super aula para a gente passou por vários temas muito interessantes, muito modernos, discussões muito profundas e com as últimas novidades aí, as coisas que estão aparecendo no mundo todo. A Marina falou que é a primeira live que ela vê no Instagram. Eu já vi muitas lives, participei de muitas. Posso te dizer, Marina, que você começou com o pé direito. A live foi realmente incrível. Muito obrigada, Felipe. Obrigada mesmo. Eu que te agradeço. Obrigada para todo mundo que está aqui com a gente, que interagiu com a gente. Voltem sempre e amanhã a gente tem mais. A gente segue nosso calendário das lives extraordinárias em época de Covid, porque já que a gente vai ficar em casa, vai ter que ficar em casa há muito tempo, a gente vai ficar em casa, mas a gente vai aprender, a gente vai questionar e a gente vai participar da construção desse novo mundo que está aparecendo aí para a gente, né? Um abraço, gente. Boa noite. Fiquem bem. Tchauzinho.